Você já ouviu falar alguma vez sobre a síndrome do peixe lúcio? É uma síndrome muito interessante que acontece com uma quantidade enorme de pessoas e talvez está acontecendo com você de uma forma mais forte ou mais branda e você ainda não percebeu e é isso que eu vou te contar aqui, tá? O peixe lúcio é um peixe carnívoro, é um peixe que come outros peixinhos menores que ele. E ele é muito agressivo. Então, os pesquisadores fizeram um teste. Eles pegaram um aquário, certo? Um aquário bem grande, e no meio tinha uma divisória de vidro, que não dava para ser vista pelos peixes, porque era, obviamente, vidro transparente, né? De um lado tinha aqueles monte de peixinhos, e do outro o peixe lúcio, muito maior e querendo se alimentar, com fome. Quando isso aconteceu, gente, quando os peixes foram colocados, o peixe lúcio, ele começou a tentar comer os outros peixes, só que tinha barreira. Então ele ficava aqui, ó, batendo nesse vidro com muita força, constantemente, até que ele se machucou. E ele foi se machucando mais, porque ele estava com muita fome, ele ficava tentando. E aí os pesquisadores perceberam que com ele batendo no vidro, ele estava perdendo escamas, ele estava machucando a boca, ele estava machucando os dentes, ele estava machucando o rosto de uma forma geral. Até que esse peixe entendeu que não dava para comer aqueles peixinhos. Ele não sabia por quê. O peixe não conhece o vidro, de fato, né? Ele não sabia que tinha um vidro ali. Ele só sabia que, quando eu tento comer os peixes, eu me machuco muito e não compensa. Então esse peixe, Lúcio, ficou lá no cantinho do aquário, acuado. Ele ficou quieto, ele não tentou se alimentar mais. Aí os pesquisadores foram lá e retiraram essa barreira, bem devagarzinho, e os peixes começaram a nadar livremente. Bom, o peixe Lúcio ele começou a nadar, eventualmente ele passou para o outro lado, só que sem perceber essas coisas. Os peixes pequenininhos começaram a nadar perto dele, encostavam a boca nele. Só que a partir de agora, ele não tentava mais comer. Ele não fazia nenhum movimento em direção aos outros peixes tentando se alimentar. O resultado disso, gente, é que depois de um bom tempo, esse peixe sofreu de inanição e perdeu a vida. Ou seja, com a comida ali, com o alimento ali, ele não se alimentou, porque ele estava condicionado a entender que tentar se alimentar era muito doloroso, era prejudicial e iria machucá-lo. Então, ele não tentou mais. Só que o cenário era diferente. Agora ele não teria problema se ele tentasse se alimentar, mas o condicionamento fez com que ele nem tentasse, fez com que ele nem enxergasse. Agora, como que isso se aplica na nossa vida, gente? Eu vou falar de várias esferas para você entender e ver se você se encaixa, beleza? Dentro dos relacionamentos. Às vezes você teve tanto relacionamento ruim. Vamos supor aí que talvez as últimas 6 pessoas que você tentou se namorar, que você tentou se enamorar, você acabou muitas vezes se machucando. A pessoa te traiu, a pessoa te deixou de lado, a pessoa não te dava importância. No final das contas, você sempre se sentiu de lado, insuficiente, incapaz, não bom o bastante. No final das contas, o seu condicionamento vai falar para você que tentar um relacionamento gera dor. Logo, eu não quero fazer. Então, seu cérebro pega o que aconteceu, os dados fornecidos pela experiência, compara com a realidade presente e define o futuro. Então, se o meu passado fala para mim, basicamente, que eu já me machuquei muito com relacionamentos, e se hoje tem uma pessoa querendo me conhecer e possivelmente ter um relacionamento, significa que eu vou me machucar de novo. Logo, eu não quero fazer isso. Então, um condicionamento assim faria com que você perdesse a vontade de conhecer pessoas. Começa a parecer cansativo conhecer pessoas, dá preguiça, gera uma sensação de estranheza e você para. Você não para de querer o relacionamento, assim como o peixe Lúcio não parou de querer a comida. Só que você para de entender que você deveria conhecer pessoas. Logo, naturalmente, por consequência, você não vai ter o relacionamento. Mas a sua mente não pensa nisso. A sua mente pensa: eu não quero conhecer pessoas mais, estou cansada disso. Até que chega um ponto que talvez você até comece a pensar, não quero mais relacionamento. Isso é muito possível. Num outro cenário, a gente vai ver uma pessoa que talvez ela tentou empreender muitas vezes, 3, 4 vezes, e nunca deu certo. A empresa faliu, as coisas que ela tenta fazer não dão certo, e ela vai se desmotivando. Até que chega um ponto que ela aceita, tá? Vou ser CLT, vou ganhar esse salário aqui mesmo e tá bom, não vai adiantar. Isso pode acontecer com concurso, quando a pessoa não passa por muitas vezes, quando você tenta tirar carteira e reprova demais. O mais comum é que o seu cérebro crie uma associação de que aquilo que você está tentando fazer vai te gerar sensações ruins e você acabe parando. Então, gente, toma cuidado com isso. Quando o seu cérebro falar para você com certeza, por experiência própria, eu não vou fazer isso porque isso me faz mal. Cuidado com isso. Porque a sua experiência própria não representa a realidade todas as vezes.
representa a realidade das vezes que você tentou. Se o peixe lúcio tivesse entendido que ele bateu todas aquelas vezes e aquilo o machucou, mas que não significa que sempre irá machucar, ele estaria vivo, com a barriguinha cheia de peixinhos. Não seria bom para os peixinhos, mas para ele seria muito bom. Então é interessante você considerar que, por mais que a repetição tenha acontecido na sua vida, talvez o que você precisa mudar não é necessariamente aquilo que você busca, é simplesmente a forma que você busca. Ou seja, o peixe lúcio. Se ele parasse de bater com tanta força e ele começasse a só nadar, ele ia perceber que tem a barreira, ele não ia se machucar. E na hora que naturalmente tirassem a barreira, ele poderia fazer isso indo para perto dos peixes, devagarzinho, abrindo a boca, ele ia conseguir se alimentar. E se tivesse o vidro, ele não se machucaria. Só que ele não teve esse raciocínio. O ser humano pode ter esse raciocínio. Você pode tentar entrar num relacionamento e começar a entender que talvez o problema não é o relacionamento. O problema é que, por exemplo, você é uma pessoa que quando está conhecendo, você se dedica demais. Você é intensa. Só que essa intensidade acaba prejudicando. Então talvez eu vou tentar mais uma vez sem ser tão intenso ou tão intenso. Eu não vou frear, mas também não vou acelerar demais. Da próxima vez, bom, então agora eu vou tentar ser uma pessoa um pouco mais gentil. Talvez eu olhe para as minhas conversas e eu percebo que eu nunca rendo demais o assunto. A pessoa fala isso aqui, aí eu vou e respondo isso aqui. Ela fala isso aqui, eu respondo isso aqui. Então eu posso tentar me empenhar um pouco mais. Eu posso aprender outras estratégias. Eu posso selecionar pessoas através dos parâmetros racionais e não do que eu sinto, porque aquilo que eu sinto pode estar condicionado a se sentir bem por pessoas que me fazem mal. É bem possível. Então, o ponto central é que nós precisamos sempre, sempre, tá, pessoal, entender que aquilo que para nós é uma certeza pode não estar certo. A nossa experiência, gente, é só a nossa experiência, não representa o todo. Então, no momento que eu falo, quando, sei lá, alguém age assim com você, você tem que fazer isso porque eu fiz e foi bom, isso é uma bobagem. Porque, na verdade, eu fiz e foi bom, mas e se você fizer pode ser ruim. Se eu fizer com outra pessoa diferente da configuração mental naquela situação específica, pode ser ruim. Então, eu sempre tenho que avaliar o todo. O nosso cérebro tenderá a ser, entre muitas aspas, preguiçoso, e ele vai criar condicionamentos. Ou seja, para tudo que eu tenho que fazer, eu vou criar um roteiro. Sempre conhecer alguém é dessa forma, primeiro encontro é dessa forma, e eu vou seguir esse roteiro porque isso faz com que eu não tenha que pensar o tempo todo. Mas eu digo para você, pense o tempo todo quanto a coisas importantes para você. Porque se eu estou falando de conhecer outra pessoa, por exemplo, cada pessoa é diferente, não adianta eu ter um roteiro, eu tenho que entender aquela pessoa, aquele indivíduo. Se eu estou pensando em abrir uma empresa, cada negócio que eu vou ter é diferente. Então não dá, por exemplo, para eu, Hugo, explicar para vocês como eu abri a minha empresa e como eu fiz a minha empresa dar certo, se a minha empresa é de um nicho específico que talvez não é o seu, se é num ambiente específico, se talvez o meu jeito combina com a minha empresa, mas o seu não combinaria, combinaria com outra. Então a gente tem que pensar amplamente, tá, pessoal? Ramifiquem, façam muito isso, porque senão nós seremos iguais ao peixe lúcio. A gente vai criar condicionamentos, a gente vai entender que a gente já conhece todo o aquário, eu tenho certeza de que eu não posso comer esses peixes, e no final das contas eu me prejudico. Eu me prejudico me sentindo certo, quando na verdade eu estou totalmente errado. Pensa sobre. Se fizer sentido para você, deixa um comentário. E se